Escola de Filosofia Reformada do Direito. Sejam bem-vindos à IFIRD. Hoje nós temos a alegria de estar conosco aqui o professor Glauco Barreira Magalhães. Professor, seja muito bem-vindo à IFIRD. Muito obrigado, Pastor Michel, é um prazer poder participar e contribuir também com essa importante iniciativa. Olha, o professor Glauco Barreira Magalhães, ele possui graduação, mestrado pela Universidade Federal do Ceará, é livre docente em Filosofia do Direito pela Universidade Vale do Acaraú, doutor em Sociologia pela UFC, foi coordenador do curso de Direito da Faculdade Gama Filho, vice-coordenador da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e professor assistente da Universidade de Fortaleza, sendo atualmente professor titular da Universidade Federal do Ceará, atuando principalmente nas áreas de filosofia do direito, hermenêutica jurídica, teoria do direito, direitos fundamentais e imaginário jurídico. E é uma alegria também saber que ele é um pesquisador das obras do C.S. Lewis, e tendo escrito livros e feito várias palestras sobre a obra do literato irlandês. Bom, recebeu também o título de doutor honoris causa e humanista universal do SODIMA. Professor, que bom, que alegria ter o senhor aqui conosco. Eu sou um admirador do teu trabalho, e eu estava até te mostrando o livro, né, que chegou aqui para nós aqui. O livro estava bem aqui na minha mesa. Gente, olha só, hoje eu estou atrapalhado, né? Mas daqui a pouco eu achei o livro aqui. Pronto, achei o livro. O livro Direito Natural é um dos livros do professor Glauco, Direito Natural e Protestantismo e Esfera Pública. Está aqui, uma publicação de 2026. Eu acho que essa publicação é muito importante em solo brasileiro, né? Então, eu achei na Amazon, né? Então você pode achar na Amazon também, a editora é a Contra o Vento, está aqui, obra do professor Glauco Barreira Magalhães, 2026, está aqui quentinha para o nosso deleite. Professor, nós convidamos o senhor para tratar da guinada interpretativa do direito, e eu queria deixar o senhor à vontade para a gente tratar desse assunto aqui hoje. Parece um movimento que se estende, né, a todos os campos do saber, o movimento hermenêutico. A gente estuda muito essa questão da guinada interpretativa no campo teológico, e sabemos que essa guinada se dá em vários campos do saber, inclusive no direito também. Antes de a gente falar sobre questão hermenêutica, né, a gente pode falar também sobre uma questão histórica e também ligada aos direitos fundamentais. Quer dizer, por trás dos maus efeitos dessa guinada também teve boas intenções. Depois da Segunda Grande Guerra, né, houve toda uma preocupação de reforçar princípios que apareciam nas constituições ocidentais. Esses princípios, eles não eram reconhecidos como dotados de normatividade plena, não eram tidos como autoexecutáveis, como, por exemplo, aqueles princípios que vão consagrar a vida, a liberdade, a igualdade. Em razão da vagueza de conteúdo desses princípios, de sua generalidade, eles não determinam uma conduta que a pessoa deva ou não fazer, eles enunciam um valor, como intimidade, vida, liberdade e tal, que devem ser, que deve ser assegurado, né? Então, eles não eram tidos como normas que poderiam servir de exclusivo fundamento para uma decisão judicial. Eles eram vistos mais como direcionamentos hermenêuticos ou até políticos, no sentido de os legisladores os terem como pautas éticas para
a elaboração de suas leis. Então, norma era sempre aquela norma mais específica que estabelecia o que alguém deveria ou não fazer dentro de um quadro fático bem delimitado, né? Mas, depois da guerra, resolveram entender de maneira inequívoca, havia posições já intermediárias quanto a esse assunto, mas de maneira inequívoca, a normatividade plena desses princípios, a autoexecutoriedade deles. Eu digo que nesse momento houve uma boa intenção, porque isso coincidiu, e foi até, de certa forma, inspirado por um retorno do justnaturalismo. Houve um neo-justnaturalismo no pós-guerra. Os positivismos anteriores, as várias correntes positivistas, o historicismo e tal, ficou um pouco desacreditado diante da ascensão do nazismo. Ou seja, os nazistas encontraram a oportunidade histórica, Hitler conseguiu a aprovação de uma lei que lhe deu poderes emergenciais, então ele pôde ter o escudo da legalidade, e ele praticou atos que foram desumanos, principalmente contra judeus, mas contra todos os opositores do regime, né? Opositores conscientes ou até, na visão deles, opositores em potencial. E o fato é que, depois da guerra, se voltou a uma ideia clássica de direito natural, né? Nós tínhamos dois movimentos no pós-guerra, um neocantiano e um neotomista, na busca de retomar o paradigma de uma lei natural, um direito natural. Esses movimentos até tiveram um certo entrosamento histórico. O neocantiano ele ficou um pouquinho mais parecido com o neotomista com o neocantiano. O próprio Hermann Doivert, que era um pensador reformado, ele viu ali, depois da guerra, uma grande possibilidade para o cristianismo, por causa da crise dos paradigmas, e aquilo ali seria uma oportunidade para uma sociedade que havia esquecido o cristianismo, retomá-lo, né? E ele, embora não falasse em direito natural, lei natural, nem gostasse da expressão, mas ele tinha a ideia de uma ordem criacional, né? De esferas criacionais. Então, houve um movimento de fortalecimento daquilo que poderia impedir um regime totalitário. O problema é que, depois desse momento em que se atribuiu a esses princípios essa normatividade plena, esqueceu-se novamente do justnaturalismo. Ou seja, a geração que foi justnaturalista não passou isso para a geração seguinte. É como se eles dissessem, bem, o que nós queríamos reforçar, defender, agora já está garantido constitucionalmente com um reforço de visão, essas normas são auto-executáveis, então nós não precisaremos mais falar em direito natural. Isso foi um grande erro, porque a grande questão esses princípios serão interpretados agora com base em quê? Nunca se imaginava, naquele momento, que foi uma certa homogeneidade, as pessoas voltaram a raízes clássicas para poder se escudar dos regimes totalitários, porque o nazismo, diferentemente do que muita gente diz, ele nunca foi um pensamento conservador. A própria Hannah Arendt, que vivenciou a dureza daquele regime, ela disse que foi uma coisa totalmente nova, não tinha nenhum precedente aquela ideologia, ela foi uma combinação de darwinismo, neodarwinismo, com um tipo de misticismo de origem hindu, então uma coisa que foi inédita. Então, não era um movimento conservador, era uma inovação, era um progressismo, era visto assim pelos alemães naquela época. Então, houve um desejo, foi de voltar, depois da guerra, a tradições mais básicas do Ocidente. Então, houve um retorno ao direito natural, houve até uma certa valorização maior do cristianismo, né? Não apenas teóricos protestantes disseram isso, mas teóricos católicos também disseram que houve uma preocupação maior de reforçar o elemento religioso e tudo mais, mas logo essa febre, digamos assim, passou. Então, quando a coisa estava com um desenho institucional, inspirado em tudo isso, eles abandonaram
o miolo e ficaram com a casca. Eles tiraram a base teórica e ficaram só com as palavras. E essas palavras, desprovidas de um referencial teórico, elas são vazias. E aí nós entramos no que nós nunca imaginaríamos, o pior que poderia acontecer. O pós-modernismo, com a fragmentação, multiculturalismo, relativização do cientismo, do sentido, a subjetivação da verdade, a proliferação de ideologias divisoras, né, que vão atrás de elementos de tensionamento, jogam negros contra brancos, mulheres contra homens, homossexuais contra heterossexuais. Então, nós tivemos uma quebra de todos os referenciais. Os juristas acreditaram nesse momento que se poderia resolver com uma teoria do discurso. Então, os juristas mais recentes, que tentaram trazer algum tipo de ordem a esse caos, procuraram desenvolver teorias de discurso, de argumentação e tal, embora formais, mas que atendessem, pelo menos, à satisfação de certos requisitos de racionalidade de debate, né? Mas, hoje em dia, até isso também está caindo em descaso, né? Porque nós temos ideologias que elas desprezam a lógica. Eu li um livro recentemente de um médico, professor de uma universidade de Paris, renomado, e ele falando, por exemplo, sobre a questão da ideologia de gênero. Ele dizia que nunca imaginava que esse tipo de ideologia sairia do âmbito das ciências humanas e entraria nas ciências naturais, né? Ele dizia que, quando ouvia falar sobre isso lá na sociologia, diz que ele e os demais médicos, colegas, riam disso aí, mas nunca imaginariam que chegaria, por exemplo, na medicina, que isso aí abalaria a biologia, e ele lamenta que isso tenha acontecido. É como se ele estivesse dizendo: nós não fomos suficientemente vigilantes, nós não levamos a sério. Isso aí hoje seria uma ameaça à ciência. Ele conta de um debate que houve com uma pessoa que defendia essa ideologia de gênero, e o outro lado, que debatia com essa pessoa, era mais apegado à biologia, né, que é a ciência como nós entendemos. E o que argumentou pelo lado da biologia disse: olha, só tem homem e mulher, tem XX e XY. Aí o defensor da ideologia de gênero pegou e disse assim: olha, isso não faz sentido, tem outras opções. Aí o outro lado diz: mas o que você está dizendo não é lógico. Ele disse: a lógica também é preconceituosa, porque a lógica é binária, só tem o verdadeiro e o falso, o válido e o inválido, e é igual a vocês, só tem macho e fêmea. Aí ele começou a questionar a lógica. Então, veja só, nós chegamos a um ponto desse daí, até teorias do discurso, do debate, foram por água abaixo, né? Hoje em dia, para essas ideologias, muito mais importante é como eu me sinto, é que o que você falou me transtornou, e tal, do que o verdadeiro ou o falso, né? A pessoa argumenta com algum tipo de vitimização, que aquilo ali cria nela uma angústia, que não pode ser daquele jeito, ou seja, que verdades não podem ser ditas porque elas vão ser desagradáveis. Então, toda também a questão da razoabilidade, da racionalidade, vai desaparecendo. Depois da guerra, também, junto com essa questão teórica que eu estou falando, surgiu um grande influxo da hermenêutica ontológica ou existencial, de versão gadameriana, no direito, né? Gadamer era um filósofo que as pessoas recortaram. Por que recortaram? Porque ele tem dois lados, o Gadamer. É o lado em que ele valoriza o passado, a tradição, e o outro lado em que ele valoriza o presente. Ele diz que, quando se vai interpretar alguma coisa, os textos, a gente tem que ver a tradição em que aqueles textos, aquelas ideias foram concebidas, né? Porque estão dentro de um rastro que traz o passado até o presente. Ele não é a favor de perspectivas assim que você vá tentar se alienar do presente para ir lá para o passado e resgatar um passado com objetividade. Ele também tem um lado meio relativista. Mas ele diz que tem aquilo que é do passado que foi arrastado pelo processo histórico ao presente, é a tradição.
Então, vamos supor aqui, só ilustrativamente, Estado de Direito. Eu não poderia atribuir essa expressão qualquer sentido, porque ela tem uma tradição de uso. Ela nasceu dentro de um contexto histórico de luta contra o absolutismo, depois ela renasceu para ser utilizada contra o totalitarismo, ela tem tradicionalmente uma vinculação com a ideia de limitação de poder por direitos humanos, separação e equilíbrio de poderes. Eu não posso usar a palavra para qualquer coisa, ela vem dentro de uma tradição. Então, ele ressaltou essa importância de se conceber as coisas levando em conta a tradição. Mas ele também falou que toda interpretação é uma aplicação ao presente. É como se nós não pudéssemos, por outro lado, escapar também da nossa inserção na época em que nos encontramos. Então, por mais que eu leia e deva respeitar o que o passado trouxe no processo histórico até o presente pela tradição, eu também sempre vou procurar ler um texto fazendo perguntas a ele sobre o que ele pode responder para o meu contexto, né? Vou me apropriar dele para o presente. Então, tem esses dois lados. Quando esse pensamento entrou no direito, manteve, por um certo tempo, um equilíbrio que o próprio Gadamer concebeu dentro do seu pensamento. O Gadamer, ele próprio, conforme outro hermeneuta, né, ele era, assim, o outro hermeneuta disse que ele era mais ou menos o que nós chamaríamos hoje de bipolar, né, que é o Emílio Betti, né, o Emílio Betti, de uma hermenêutica mais convencional, ele disse, olha, o Gadamer, ele é contraditório, porque dependendo da obra que você lê do Gadamer, ou ele está falando mais da importância da tradição, e aí a gente sente mais segurança, ou ele está falando mais da importância da aplicação ao presente, aí você sente uma falta de referencial. Mas ele traz as duas coisas, e no início, quando o pensamento dele entrou no direito, as pessoas o liam, então tinha pelo menos essa dualidade. Mas depois de um tempo as pessoas deixaram de lê-lo. É como se a coisa que começa dentro de um fundamento depois funcionasse por si só, mecanicamente, sem esse fundamento. Então, hoje em dia, quando as pessoas falam em Gadamer no direito, falam dessa nova hermenêutica, elas só falam desse elemento de concretização. Elas não ressaltam em nenhum momento a tradição. Aliás, a palavra tradição é uma palavra que ofende, associada a conservadorismo. Então, elas não destacam a tradição. Então, toda interpretação é uma aplicação ao presente. E se elas pensam em aplicar aquela palavra ao presente e abstraem a palavra do passado, ou seja, de sua tradição, então elas ficam com toda a liberdade. Então, é como se elas tivessem um slogan, porque se elas fossem levar em conta esses direitos fundamentais, elas teriam que concebê-los dentro da tradição em que foram pensados, tradição justnaturalista, que tem uma visão da natureza humana, determinados entendimentos que se dá hoje acerca desses direitos poderiam ser concebidos se nós recuperássemos a tradição em que eles foram pensados, que não daria oportunidade para isso. Mas não tem mais tradição, só tem a palavra e a aplicação ao presente. Então, os grupos ideológicos, os guetos ideológicos, eles vão tentando tomar a palavra, o slogan, e trazer a aplicação ao presente como gostariam que fosse. Então, se torna uma disputa de poder, uma disputa de influência, né? Uma grande influência também de Michel Foucault, né? Michel Foucault dizia que todo conhecimento era poder, que, na verdade, não existia verdade. Quando um professor ensina uma coisa, ele está tentando dominar o seu aluno pela posição particular dele e não defendendo uma verdade objetiva, e que tudo é, portanto, uma questão de poder e não de propriamente cognição. Então, há uma politização do conhecimento. Então, é um jogo de estratégias, né? De um lado e de outro, né? E, às vezes, a gente vê coisas até esquisitas, que são pessoas que não concordam com certas ideologias, até combatem, né, na sua posição política, mas usam, às vezes, a estratégia dessa ideologia contrária para algum revanchismo, ou usam porque veem que aquilo ali pode, naquele momento, servir para eles conseguirem vencer naquilo que eles estão dizendo, mas eles não percebem que, mesmo que eles sejam vitoriosos, eles contribuíram para promover o outro discurso, que
vai se tornando crescente e hegemônico. Então, eu acredito que nós deveríamos, que temos a visão mais judaico-cristã, nós nunca deveríamos fazer qualquer concessão na linguagem. Por exemplo, eu não uso a palavra gênero. Se uma mulher cristã está sendo agredida, então ela fala em violência contra as mulheres, não fala em violência contra gênero. Porque ela, quando fala em violência contra gênero, pode estar pensando em gênero homem e mulher. Mas gênero não é isso para eles, é homem e mulher e tal. É a palavra que criou uma multiplicidade de possibilidades, inclusive de um homem biológico ser tido como mulher, uma mulher biológica ser tida como homem. Então, tem certas palavras que não devem integrar o nosso vocabulário. Quando a gente usa essa palavra, por mais que a gente esteja naquele episódio concreto combatendo ao outro lado, que está errado, a gente está dando munição, a gente está ficando como aquele momento em que Davi ia enfrentar Golias, né? E Saul resolveu aparelhá-lo com a sua armadura. Davi não saía do canto. Davi disse, não, isso aqui não dá para lutar, não. Tirou tudo lá, eu vou com a minha funda, eu vou lá com a minha pedrinha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque se a gente usa a armadura do inimigo, a gente enfraquece. Como Davi enfraqueceu com a armadura de Saul, que Saul lhe deu para que ele pudesse estar em condições parecidas com o próprio Golias, né? Então, hoje em Agora, dia, pois não. o termo justiça social, né? Eu também não gosto, essa afirmação do senhor é algo que eu também concordo, porque o termo justiça social, né? Nos livros de teologia, até livros de teólogos mais conservadores, muitos deles usam o termo justiça social. Eu prefiro usar o termo a prática cristã, porque a Justiça. justiça social já tem uma carga, né, muito Uhum. forte daquilo que a gente realmente está discutindo hoje aqui, né? É. E tem uma coisa, eu até entendo livros um pouco mais antigos, né? Porque justiça social, há um tempo atrás, era mais uma expressão para se referir à questão dos mais pobres, né? Ela estava muito associada, era a um elemento de equidade, né? De tempero da justiça com as condições desavantajadas de algumas pessoas, no sentido de preocupação com os vulneráveis. Porém, né, o termo foi totalmente capturado hoje por aqueles que não estão pensando em pessoas, estão pensando em estruturas, né? E aí vão falar de racismo estrutural, não sei o que estrutural, e aí a preocupação deles não é com pessoas, é com revolução de estruturas. E eles usam muito o termo justiça social nesse sentido, né? Se alguém usasse o termo justiça social e tivesse ânimo para toda vez que usar, definir, né, na contraposição a esse outro sentido, né, então seria um esforço muito grande e poderia ser justificável, né? Mas se você usar o termo e não der maiores explicações, é melhor nem usá-lo, usar um outro termo alternativo, porque você vai estar indiretamente fortalecendo o outro lado, que neste caso específico não inventou o termo, mas o capturou para o seu uso dominante, né? A rigor mesmo, toda justiça seria social, né? Justiça é dar a cada um o que é seu, ou seja, não existe justiça sem vida em sociedade, né? A Tomás de Aquino dizia: justiça é um bem devido ao outro. Ninguém é justo consigo mesmo, você é justo com alguém. Então, toda justiça, ela é social. Aliás, se eu precisar dizer que a justiça é social, então a justiça sozinha é alguma coisa mais fraca, ela precisa de uma adjetivação, né? Então, também nós poderíamos até salientar isso, porque quando eu falo de justiça comutativa e distributiva, aí eu estou classificando a justiça só pelas relações que ela tem, né? Mas tanto a comutativa como a distributiva, como a gente convencionalmente chama do direito, são social. Nada no direito pode deixar de ser social. Ubi societas ibi jus, onde estiver o direito, a sociedade, aí estará o direito. Né? Não tem direito sem vida social, porque o direito regula relações entre os seres humanos. Né? Agora, professor, nessa transição do Gadamer para o Durkheim,
como fica O essa Gadamer para caminhada o para Durkheim o Durkheim. antes, né? Isso. A questão na guinada, qual é a relação do Durkheim com o Gadamer? É porque o Durkheim é antes, né? O Durkheim é um teórico anterior, é um sociólogo, né? Apesar de o Durkheim ele ter uma visão negativa da religião, ele era um judeu, né? Mas não acreditava em Deus. A ideia dele de religião é como se fosse um culto que as pessoas prestam à própria sociedade. Aí elas fazem uma representação substancializada da sociedade e divinizam, né? Por isso que fala que a sociedade primitiva tinha os totens e tal, que eram personificações do social. Apesar de ele ter essa posição, né? O pensamento dele concretamente não tem os graves problemas do nosso tempo, não. Por exemplo, ele defendeu algo muito parecido com o, o Doiverd, obviamente, sem o rigor do Doiverd, mas ele falou da importância das sociedades intermediárias, né, como ele chamava, os corpos profissionais, de maneira que esses órgãos tivessem maior autonomia, né? Ele ressaltou que a divisão social do trabalho permitiu uma visão maior do indivíduo, porque as sociedades primitivas eram sociedades por semelhança, sociedades de agricultores, sociedades militares, todo mundo fazia mais ou menos a mesma coisa. Mas com o processo de industrialização, então houve uma repartição maior de tarefas, uma especialização maior de funções, e as pessoas viram que os indivíduos não são simplesmente peças de máquinas que morrendo vem outra peça e substitui. Às vezes tem indivíduos que têm criatividade, capacidade de empreendedorismo que não são substituíveis assim por outros. Então isso ajudou a ver a dignidade do indivíduo, né? Então ele tem essa coisa aí que é positiva. Agora, como todos os pais da sociologia, né, Comte, depois Durkheim, ainda tem uma visão muito organicista, né, que valoriza muito o todo em detrimento das partes. Mas ele teve, pelo menos, esse mérito de dizer que a divisão do trabalho permitiu ressaltar o valor do indivíduo e aí o surgimento de uma visão melhor da dignidade da pessoa humana, mas tinha essa visão negativa do religioso, vendo como uma, uma coisa mais ligada à sociedade. Agora, ele não teve como é que se diz, uma vinculação com essa hermenêutica contemporânea, né? Pelo contrário, a visão dele de ciência, do Durkheim, era uma visão bem tradicional, bem otimística quanto à possibilidade da descoberta da verdade, né? No campo da sociologia, ele foi tão defensor de um objetivismo científico Uhum. que ele dizia que o sociólogo deveria estudar os fatos sociais como coisas, né? Então ele ainda estava dentro do paradigma de uma ciência que confia na possibilidade de chegar a um conhecimento verdadeiro, que não seja aquele, digamos assim, apenas da preferência do intérprete ou da sua perspectiva ideológica ou mesmo da sua situação de classe, né? Que ele parte de uma certa integração, né, da tradição com a questão da principiologia, né? Mas É sem porque estar no religioso como processo do direito natural, né? ele não, ele como a maioria dos sociólogos, e principalmente os sociólogos fundadores, né, ele tem uma descrença no direito social. É como se ele acreditasse que a sociedade tem um movimento próprio, não fala de valores perenes e tal. Nesse aspecto, ele segue um relativismo social, mas não seria, por exemplo, um relativismo individual,
um relativismo setorial, como nós temos hoje, né? Hoje não é a verdade da sociedade, os valores da sociedade são valores de guetos, que disputam, é como se nós não tivéssemos nem a coesão social. Então, ele era relativista em termos de os valores serem sociais, mas não individuais ou de guetos, né? Mas ele acreditava na possibilidade que, uma vez que a sociedade tinha esses valores, de uma constatação objetiva das práticas sociais, do que era bom para aquela sociedade determinada. Hoje, além de nós termos essa fragmentação dentro de uma mesma nação, várias perspectivas ao mesmo tempo, como se nós não pudéssemos nem ter valores perenes universais e nem sequer valores daquela sociedade, são valores de guetos, né? Além disso, eles não acreditam que você possa fazer o exame disso aí imparcial, quer dizer, na hora que você vai examinar os valores do outro, você já os avalia na perspectiva do seu próprio grupo, né? Como se não fosse possível nenhuma ciência que pudesse ser constatativa de forma tão objetiva disso aí. Tudo o relativismo tá nas duas camadas, né? Da formação e da cognição, né? Pois bem, dentro do aspecto da guinada, como é que nós poderíamos continuar? Quais seriam os próximos teóricos? Pois é, nós temos hoje várias tentativas de trazer algum tipo de equilíbrio ao direito, porque muita gente vê como uma situação desagradável o que acontece, né? É muito ruim para um advogado depender da cabeça de cada juiz. Um grupo que pode estar com juízes em altas cortes patrocinando o seu pensamento, amanhã pode haver uma inversão por novas nomeações de juízes pela força política maior do outro grupo, que vai inverter essa posição. Então, ela é uma situação de insegurança, né? E essa situação de insegurança é sempre muito perigosa. Eu lembro aqui o Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes dizia que antes do Estado civil havia uma guerra de todos contra todos. O mais forte prevalecia e delimitava o seu espaço, mas o mais forte envelhecia. Um dia ele ficava mais fraco e alguém vinha e o derrubava. Então, essa situação, nem por mais forte, era agradável. Por quê? Porque até quando que eu vou conseguir ser o mais forte? Então, para ele, é como se as pessoas desesperadas nessa situação de insegurança, eu não estou defendendo o Hobbes, mas estou dizendo como ele raciocinou para a gente ver os perigos que isso pode levar. Ele diz, as pessoas aceitaram se submeter a um governo absoluto ou absolutista. O único compromisso desse governo, criado por um pacto entre os membros dessa sociedade, seria o de garantir a vida, a segurança física, a integridade física das pessoas. Elas teriam deixado para esse mesmo governo definir todos os outros valores de convivência. Então, tudo que esse governante estabelecesse poderia ser. A única coisa que ele tinha que fazer era garantir a continuidade da vida. A gente viu isso, por exemplo, durante a Covid. Pessoas estavam dispostas a desistir de todos os seus direitos, desde que tivesse a proteção da sua vida, né? Como se nós tivéssemos a mesma vida que um animal, que se satisfaz apenas com a subsistência, né? Quando o que engrandece o homem são os outros valores que se agregam à subsistência, como a liberdade, a criatividade e outras coisas mais, né? Mas voltando aqui, né? O perigo nessa situação é que em dado momento as pessoas queiram uma estrutura de força para poder resolver isso, o que não seria bom. Mas como é que você tem procurado resolver? Uma tentativa
é de redesenhar as instituições para que haja um controle do próprio judiciário, né? Há autores que dizem o seguinte: olha, nós deveríamos voltar à supremacia do parlamento, dar um passo para trás, porque o judiciário tem abusado no entendimento desses direitos, e o parlamento, pelo menos, tem uma controlabilidade no voto. Pode ser que um lado ganhe no momento, mas o outro lado tem uma certa esperança, porque pensa assim, bem, nas próximas eleições, quem sabe a gente tenta de novo. No caso do Poder Judiciário é que é difícil, né? O Poder Judiciário, os seus membros são vitalícios, eles vêm numa determinada direção para derrubá-los, é dificílima. Aqui no Brasil, quantos pedidos de impeachment para ministros do Supremo Tribunal Federal existem, não são apreciados, né? Quem tenta se levantar é ameaçado, então é uma dificuldade enorme. Então, alguns defendem que uma solução seria tirar competências do Poder Judiciário, voltar a aumentar a posição do parlamento, né? Outros acreditam que possa haver um diálogo institucional para moderar, por exemplo, numa decisão do Supremo Tribunal Federal que declara alguma coisa inconstitucional ou que quer ser mais ativista, precisaria da convalidação do parlamento, quer dizer, ele tomaria essa decisão, mas ela só ganharia validade, ou mesmo já ganhando validade, poderia ter a sua invalidação por uma decisão do parlamento. Alguns querem uma coisa mais educativa, que eu acho muito difícil em lugares que já perderam os freios, né? Que seria o próprio Poder Judiciário amadurecer e passar a ter uma atitude de autocontenção e de maior respeito à lei, né? O Eros Roberto Grau foi um que defendeu uma posição ativista e no final, depois, ele escreveu um livro se retratando e procurando chamar os seus colegas a uma autocontenção. E a solução melhor de todas era a gente voltar ao paradigma do direito, né? A ideia da lei natural, da justiça, né? De uma visão do direito baseada numa natureza humana comum, né? Não nos guetos ideológicos, mas naquilo que nos é comum, né? Eu acho tão fácil de resolver as coisas se o direito se ocupasse apenas do bem comum, que é de todos, e não de patrocinar agendas de grupos específicos, e cada um, através de organizações que possa livremente criar, defendam por essas organizações o que quiserem, mas são de iniciativa particular, de grupos. O governo deveria se ocupar apenas com o que é de todos. E aí, a ampla liberdade de expressão seria garantida e que a sociedade pudesse ouvir todos livremente, houvesse a capacidade de criticar, porque eu acho que o homem comum, que não está ideologizado pelas universidades, como elas vêm conduzindo a coisa hoje, ou que não estejam ideologizados pela autocensura que lhes foi imposta, que eles terminam sendo obrigados a absorver uma ideologia estranha ao pensamento deles para poder não serem punidos. Se as pessoas tiverem liberdade de falar e liberdade de ouvir, eu creio que o bom senso volta, né? Eu creio que prevalece o bom senso. Opa, perdão. O Michel Villey, embora tenha morrido meados da Constituição de 88, ele conseguiu traduzir esse sentimento que o senhor está trazendo aí, né? Michel Villey e outros também, né? O Maritain também, mais proximamente John Finnes, né? Todos eles tiveram uma preocupação de retomar elementos da natureza humana, né? Que são importantes, né? Nancy Pierce, nos Estados Unidos também, nossa irmã em Cristo, tem feito um trabalho muito bom também desse sentido, né? Se pudermos falar
e discutir, né? É como eu estou dizendo, o bom senso está lá no interior de cada um. O problema hoje é exatamente que eles sabem disso. Eles sabem que se a discussão for aberta e ampla, então o outro lado o outro lado vai perder. Então, como o outro lado tem um grande aparelhamento, ele quer censurar o discurso que possa confrontá-lo. Por exemplo, se uma pessoa pudesse se designar como quisesse, vamos supor, o cara é homem, quer se designar como mulher, mulher quer se designar como homem, ou talvez até outra coisa, até mais amplamente, né? Aquele Henrique Cristo quer se designar como Jesus Cristo, o cara quer se designar como Capitão América, fique à vontade, mas não imponham isso ao outro. Se não impusesse isso ao outro, isso aí caía. Se eu pudesse olhar para um homem que se designa mulher e dizer, não, você é homem, pronto. Ele podia dizer 1000 vezes que era uma mulher, não pegava. Não pegava. Como aquele tal de Henrique Cristo dizia que era Jesus Cristo, mas ninguém era proibido de dizer que ele não era. Pegou. O Brasil passou a achar que ele era Jesus Cristo, porque ele dizia que era, né? Um cidadão aí chegar e dizer assim, olha, ele tem 40 anos, ele diz, eu sou uma criança de 3 anos de idade. Se eu puder dizer que ele não é, ele nunca vai convencer ninguém. Agora, se ele tiver um aparelhamento judiciário para obrigar todo mundo a dizer que no final todo mundo vai dizer que mas é uma normalidade. As pessoas vão artificialmente serem, digamos assim, adestradas, a palavra é essa que a gente usa, por animal, para poder viver nessa sociedade. Mas de liberdade, e o que condiz com a verdade, com a natureza, é que vai prevalecer, né? Então, se nós tivéssemos isso dentro do campo da sociedade civil com ampla liberdade e o Estado não se ocupando disso, se ocupando de coisas relativas ao homem como um todo, a garantir que os hospitais pudessem dar bom tratamento às pessoas, que as pessoas tivessem educação, que as estradas estivessem devidamente funcionando, a segurança pública garantida, pronto, nós teríamos uma sociedade organizada. O problema é quando o Estado quer patrocinar um desses grupos. E, pior ainda, como vemos, quando ele patrocina o grupo com a ideologia errada. E, aliás, eu acho que ele tem prazer de patrocinar com a ideologia errada. Por quê? Porque com a ideologia errada, ele, exatamente porque ela não convence, vai se apresentar com mais poder. Então, é como se eu dissesse, rapaz, se eu fosse proteger aquele ali, eu não precisava entrar tanto, porque ele já se autodefende. Eu vou para aquele ali, que o que ele diz não convence ninguém, porque aí eu vou ter o prazer de obrigar pela força, existe um prazer de usar a força, né? E aí ele tem como álibi que ele está protegendo aquele grupo, que ele está patrocinando direitos humanos, mas ele está tendo um prazer de torturar, um prazer de punir, um prazer de vigiar, de censurar. Nós nunca devemos nos esquecer do que disse Lord Acton e Montesquieu. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. As pessoas gostam de ter poder, elas gostam de humilhar os outros, né? Então, como eu estou dizendo, você emprestar poder a quem não precisa de poder, o seu poder não é tão usado. Você não. Então, vamos proteger aquele lado ali, que aquele lado de é a coisa mais difícil de ser acreditada. Então, para muita gente acreditar, eu tenho que calar a gente, eu tenho que impor. Aí os que estão no poder gostam de ir para o mais absurdo, o mais exótico, porque eles vão exibir ali o seu poder e a sua força, né? Se a gente pudesse enumerar, vamos dizer assim, quais seriam os limites dos efeitos da guinada interpretativa, né, para a atualidade? Quais seriam os limites? Reações positivistas? Como é que a gente enumeraria esses limites à guinada? É, a guinada hermenêutica, no seu extremo, né, ignora a figura do autor, da intenção, ou de uma certa estabilidade para as palavras e o contexto, né? Ignora até o leitor da época, como ele possa ter entendido, e faz a pessoa ter uma leitura aberta para as suas necessidades, para a sua estratégia, para o seu tempo e tal.
essa guinada, ela é um prejuízo para o processo de comunicação. Já pensou eu conversar com alguém e eu dizer, não, eu não me interesso pelo que você tem por intenção no dizer. Eu vou reconfigurar aqui o que você disse. Uma vez eu li um livro que o autor fazia menção de uma pessoa que defendia, né, pensamento bem extremo de liberdade hermenêutica, o estilo Derrida, que não existe verdade e tal. Aí a pessoa debatendo com o outro, aí o outro pegou e a refutou, aí ela, no retorno, pegou e disse, não, você não me refutou, não. Você não entendeu o que eu disse. Aí ele pegou e disse, mas o seu pensamento é esse. É de que ninguém pode entender objetivamente o que o outro disse. É exatamente isso que você defende. Então você não pode nem usar isso contra mim, né? É interessante que esses caras dizem tudo isso, mas eles escrevem livros. Obviamente que eles querem que as pessoas leiam os seus livros como eles escreveram, né? Como eles disseram. Vou pegar aqui um exemplo do Michel Foucault. Michel Foucault diz, olha, todo conhecimento não é vinculado à verdade, mas é um processo de dominação. Aquele que transmite o conhecimento, ele quer dominar o outro com as suas ideias. Sim, quando ele diz isso, ele não está tentando me dominar com as suas ideias? Também não. Então, esse pensamento dele, inclusive, esse pensamento dele eu tenho que ler objetivamente, para explicar todos os outros que são uma relação de poder, menos o dele. O dele é a objetividade. Então, Um pouquinho de lógica monta isso, né? pois é contraditório, e isso, como eu estou dizendo, é um prejuízo para o processo de comunicação, para a ideia de ciência. É como se fosse o fim o fim da ciência. Eu lembro-me de uma colega, numa aula de sociologia, que o professor defendia um relativismo muito intenso, né? Não existe verdade, não existe isso. Aí a aluna pegou e disse, professor, pare de dizer isso, porque senão amanhã nós vamos estar todos desempregados. Nós estamos aqui para defender uma ciência, para aprender uma ciência, para ser um professor de uma ciência. Se não existe verdade, então você está querendo que todos nós fiquemos desempregados, porque o que a gente tem a dizer não é se diferenciar de ninguém, né? Então, há um prejuízo para a comunicação, há um prejuízo para as relações humanas, né? Por quê? Porque entender o que um texto diz é um exercício de respeito ao outro, ou seja, alguém disse isso. Eu tenho que respeitar o que essa pessoa disse. Essa pessoa escreveu porque ela queria dizer alguma coisa, ela queria ser escutada, ela tinha alguma coisa para falar. Se eu ignoro aquele autor, se eu não quero saber do que ele pensa, eu quero saber só do que o texto possa trazer de relevante ao meu contexto, isso é um exercício de egoísmo, né? Eu não estou respeitando o outro, né? O que o outro disse, quer dizer, que todo o esforço que ele fez não me interessa, só me interessa usar o que ele disse para o que eu quiser. Então, não há respeito pelo processo de comunicação, é um prejuízo para o processo de comunicação, um prejuízo para a ciência, uma falta de respeito a, ao outro, né? Ao outro ser humano, né? Então, não é só uma coisa ligada a uma discussão ideológica, é como essa discussão ideológica impacta relações humanas, comunicação humana, ciência, né? E é isso que nós temos que pensar e avaliar, né? Em tudo isso, né? O prejuízo para a própria lógica, porque é um pensamento autocontraditório, né? E que não traz, portanto, nenhuma edificação. Eu acho até o seguinte, vamos supor que eu pegue um juiz que ele defenda. Eu tenho liberdade aqui hermenêutica frente à lei. O legislador queria dizer isso, essas palavras aqui na lei significam isso, mas eu vou ressignificar essa palavra, eu não quero saber do que o legislador diz e tal, ele toma adesão como quiser. Aí vamos supor que esse mesmo juiz tem um mandato para o oficial de justiça executar. Será que ele permitiria ao oficial de justiça ter a mesma liberdade com essa ordem que ele deu, que ele teve com a lei, né? Um ministro como Alexandre de Moraes, que flexibiliza o entendimento de inúmeras garantias constitucionais, processuais,
penais, dá toda aquela sua interpretação ali flexível, ele permitiria, quando ele determinasse a Polícia Federal fazer alguma coisa, que o policial federal tivesse essa mesma liberdade hermenêutica com que ele determinou, ou aí ele já passa a ser literalista, não, eu disse isso, você tem que fazer isso, né? Aí, se o cara tivesse uma certa liberdade, interpretasse de outra maneira, não, mas eu vou também ressignificar aqui as palavras do ministro, eu vou dar um entendimento diferente, vou fazer diferente, ele colocava na cadeia, davam uma ordem de prisão imediatamente. Quer dizer, é desigual, porque quem tem poder quer ter essa liberdade hermenêutica frente àquilo que deveria limitar o seu poder, no caso do juiz, a lei. Ele quer ter essa liberdade porque ele se sobrepõe à lei e faz o que ele quiser. Mas para os seus subalternos, aí ele quer uma hermenêutica bem tradicional. Vocês têm que ter uma hermenêutica bem tradicional. Você não tem essa liberdade hermenêutica. Então, a gente vê que ninguém é coerente com isso. Isso daí só cria uma oportunidade para o autoritarismo. Professor, no campo teológico, a gente tem aí o Kevin Van Hooser, né, trazendo um certo equilíbrio hermenêutico na atualidade. E no campo jurídico, para os nossos, as pessoas que nos acompanham aqui na EFIRD, qual referencial teórico o senhor indicaria para esse equilíbrio hermenêutico na atualidade, Pronto. na área jurídica? Eu poderia indicar o Emílio Betti, que é um teórico tradicional. Eu mesmo tenho um livro de hermenêutica, né? Eu tenho o livro Curso de Hermenêutica Jurídica. Esse aqui é o principal, né? Que defende exatamente critérios hermenêuticos de validação, que presume que haja uma verdade a ser encontrada e tudo mais, né? Também nós temos os originalistas norte-americanos, né? Scalia tem também, inclusive uma obra traduzida já para o português, né? Ele também defendia o significado das palavras e do texto, né? Então, nós temos referenciais para nos ajudar nessa busca, né, de uma fidelidade hermenêutica, né, ao sentido. Algo que cria um equilíbrio entre modernismo e pós-modernismo, né? Que essa é a grande tensão, né? É encontrar o equilíbrio entre um período e o outro, né? Entre o objetivismo e o subjetivismo, né? Seja na área teológica, na área jurídica ou em qualquer outra área, né? A gente tem que evitar o objetivismo ingênuo, né? Porque uma frase está dentro de um contexto, né? Eu posso pegar, às vezes, uma frase, eu estou sendo literalista do jeito que está dito aqui, bem, mas no contexto ela não poderia estar dizendo aquilo ali. Então, eu tenho que ver também a questão contextual, né? Quando a gente defende a perspicuidade ou clareza das escrituras, uma doutrina muito cara à reforma, essa doutrina não significa, e nunca significou para os reformadores, que uma leitura assim imediata traz o sentido do texto. Significa apenas que a chave do sentido das Sagradas Escrituras não está fora das Escrituras, está dentro dela. Ou seja, eu interpreto a Bíblia pela Bíblia. O que a Igreja Católica dizia, a Bíblia é um livro que ninguém pode saber o sentido dela sem a tradição, sem aquele conhecimento que os bispos têm, que foram passados oralmente e tal. Ela não tem todos os recursos para ser elucidada dentro dela, precisa de algo fora. Então, os reformadores diziam que a Bíblia é intérprete da própria Bíblia. Eles não diziam que a Bíblia não tinha textos obscuros, ela tem, mas que são interpretados à luz dos textos claros. Eles não diziam que não existem textos que isoladamente podem ter ambiguidades, mas que essas ambiguidades são corrigidas pelo contexto. Então, a ideia é que a escritura tem uma chave dentro dela mesma, ela é autossuficiente quanto a isso, para poder trazer a interpretação de todas as suas partes. Não existe um elemento esotérico ou detido apenas por algumas pessoas privilegiadas para entendê-la. Mas, obviamente, que nós temos que ter todo o trabalho hermenêutico
para entender as escrituras, entender uma lei, né, e buscar o seu sentido mais objetivo, né, pretendido pelos que fizeram a lei ou dos autores das Sagradas Escrituras. Muito bem, professor. Bom, nós queríamos agradecer imensamente a sua contribuição. É um tema amplo, né? E nós não temos a pretensão de esgotar toda a dimensão desse tema. É um tema fascinante, né? Porque ele envolve não somente uma área do saber, mas a guinada interpretativa, ela impacta, né? Várias áreas do saber, e o direito é uma delas, né? E interessante que referenciais teóricos são comuns para os impactos em diversas áreas, né? Agora, como cada disciplina, como cada área do saber vai lidar com isso, né? Vai responder a essa guinada, e cada área tem que responder com seus próprios teóricos, vamos dizer assim, né? Mas a gente espera que possamos ter novos encontros no futuro bem próximo. Eu queria agradecer ao senhor e indicar aqui o novo livro do professor Glauco, Direito Natural, Protestantismo e Esfera Pública. Tem um capítulo aqui sobre uma parte da pesquisa do professor sobre C.S. Lewis, é muito interessante. Eu já estou quase finalizando o livro. Eu queria indicar aqui. Na Amazon vocês encontram fácil, viu? O meu aqui, como a distribuidora da Amazon tem aqui em Brasília, o meu chegou em apenas 24 horas. Que bom. Fazendo inveja aos outros aí, né? Mas, enfim, peçam pela Amazon aí. E lá na Amazon tem outras obras do professor Glauco também, né? Na área do direito e em outras áreas correlatas, como teologia também. Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor. Um prazer aí participar. Obrigado aí ao Nelson também, que nos deu todo esse apoio, e a todos que nos ouviram aí, que tenha sido útil, né, e que seja edificante. Muito bem. Deus abençoe o senhor, a família, ministério, docência, toda a sua vida, toda a sua trajetória, viu? Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.